Graças e paz, povo de Deus, como vocês estão? Quero chegar até você com mais um vídeo no canal Portal Bíblico. Aqui é o pastor Márcio. Eu espero poder contribuir para a sua edificação espiritual com o conteúdo aqui apresentado neste canal. Essa noite nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa e a pergunta que precisa ser esclarecida, respondida, é: qual o sentido da Páscoa? Você entende o sentido da Páscoa? Vamos refletir juntamente comigo? Vamos orar primeiramente e logo na sequência nós iremos refletir de forma breve, direta, objetiva sobre o assunto. Senhor Deus, que o Teu Espírito possa visitar o nosso coração nesta noite, trazendo luz e esclarecimento, ó Deus, e nos direcionando para a boa aplicação da Tua Palavra aos nossos corações, ao coração daquele que nos ouve nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, aqueles que estão ascendendo a este conteúdo. Que o Senhor possa trazer-lhes esclarecimento, é o que nós pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Qual o sentido da Páscoa? Ora, essa pergunta ela é extremamente importante nesses últimos dias, haja vista uma alteração considerável a respeito deste significado, e a nossa preocupação é de como nossas crianças estão sendo instruídas a respeito de algo tão importante e que deve ser ensinado, instruído à luz da palavra de Deus. Nós entendemos à luz da Bíblia Sagrada quando nós abrimos a palavra de Deus lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, e eu gostaria de ler este texto que está no livro do Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, para que você tenha a compreensão da origem da Páscoa e a razão pela qual este evento aconteceu naquela ocasião. O texto sagrado diz: o Senhor disse a Arão e a Moisés lá no Egito. Veja, a primeira Páscoa acontece enquanto o povo de Israel estava ainda no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, aqui o mês de Nissan, o mês de Abib. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e com pães ázimos, ou pães sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja, aqui a referência bíblica para a instituição da Páscoa. Veja que o povo de Israel estava cativo no Egito já por quase 400 anos, e aqui eles estavam oprimidos pelo faraó do Egito. E o Senhor ouviu o clamor do seu povo, e o Senhor chamou a Moisés, e este então foi enviado por Deus para libertar o povo que estava sofrendo ali no Egito. Este acontecimento se dá na última noite em que o povo de Israel passaria ali no Egito. O Senhor daria então as instruções para a preparação para que esta Páscoa fosse celebrada no meio do povo de Israel. E a partir daquela noite, onde esta Páscoa seria celebrada, onde este cordeiro seria comido pelo povo,
este dia seria uma noite extremamente dura para os egípcios, porque o anjo passaria e muita destruição, os primogênitos iriam ser mortos naquela noite. E o sentido da Páscoa, no aspecto judaico, é um sentido de libertação, porque aqui há um memorial que está sendo construído, e o memorial ele iria trazer a memória das gerações futuras ao celebrarem a Páscoa, lembrarem que outrora este povo estava cativo no Egito e o Senhor então propôs libertação. E a palavra Páscoa, ela tem o sentido de pessar, que é ir além da marca, pular além da marca, pass over, ir além da marca. E este, de fato, é o sentido, porque todas as casas onde o sangue estava nos umbrais, nas vergas das portas, este anjo, ele saltou esta casa, ele passou por esta casa, e esta casa então não teve luto, não teve pranto naquela fatídica noite no Egito. Mas veja, o sentido de Páscoa no aspecto judaico é esse: a libertação, um memorial que o Senhor então vai delegar a Moisés para que se institua no meio do povo, para que se lembrassem deste grande livramento. Deveriam comer com os lombos cingidos, sandálias no pés, cajado na mão, e comessem apressadamente, porque esta era a Páscoa do Senhor. Mas nós observamos que nós precisamos responder algumas perguntas, porque qual o sentido da Páscoa para a igreja nesses dias atuais? Então, quando nós observamos à luz da Bíblia também um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, aqui há uma inferência a este cordeiro que era imolado na situação da Páscoa, e João Batista ele está apontando para Jesus, que está chegando até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e a expressão de João Batista ao ver Jesus, ao contemplar Jesus, a sua expressão é Jesus se aproximando. Então o João Batista ele disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus, ou este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo de número 5 e o versículo 7, ele escreve que livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aqui, o apóstolo Paulo ele já está dando um novo sentido para o aspecto da Páscoa para as nações gentílicas, para o mundo ocidental, e é esta a nossa preocupação sobre qual o sentido da Páscoa nos dias de hoje. E esses dias eu fui perguntado, e isso é quase comum na época da Páscoa. Amanhã, eu estou gravando aqui no dia 11 de abril, e amanhã, dia 12 de abril, se celebra, né, o domingo de Páscoa. E nós sabemos que este dia é um dia extremamente importante nessa cultura atual, e talvez só perca em caráter de importância para o dia do Natal, que se celebra no dia 25 de dezembro. Mas veja, muito se pergunta, né, os pastores são indagados a respeito do significado da Páscoa ou do sentido da Páscoa, e hoje nós temos atrelado a este evento chamado Páscoa, ovos de chocolate, coelhos da Páscoa, e nós vamos observar à luz da Bíblia que isto não tem nenhuma relação com a Páscoa cristã, e no sentido de Páscoa agora observada pela igreja, observando que o Cordeiro Pascual, o nosso Cristo, ele foi sacrificado, ele foi imolado. Então algumas perguntas elas precisam ser respondidas. Por exemplo, eu posso na minha igreja realizar uma cantata de Páscoa? Ora, é claro que pode-se realizar uma cantata de Páscoa, né? Resguardando-se os assuntos pertinentes à Páscoa e mostrando o sentido da Páscoa no seu sentido mais exato da palavra, ensinando de forma correta este assunto que, na minha modesta opinião, é extremamente importante. E é extremamente importante porque quando nós olhamos para esta
questão judaica, nós vamos observar que muitas coisas no Antigo Testamento, elas eram figuras, ainda que obscuras, mas figuras de assuntos futuros que nos seriam revelados, do plano eterno de Deus que nos seria então revelado. E nós temos nesta Páscoa acontecendo ali no Egito e sendo celebrada pelo povo de Israel ao longo dos anos, nós vamos ver ali uma apresentação ou uma representação do sacrifício de Jesus Cristo, que também se torna um memorial da nossa fé cristã. Quando nós olhamos para Cristo, nós também temos um memorial e nós trazemos à nossa memória que foi pelas suas pisaduras que nós somos sarados, que foi através do seu sacrifício que nós obtivemos vida, que foi através da sua morte que nós hoje podemos gozar vida plena e abundante. Então, na sua igreja você deve falar a respeito da Páscoa, mas tirando todo este contexto mundano que está em voga e mostrando e acrescentando à mente da igreja o entendimento sadio a respeito deste assunto tão importante. Sabe por quê? Porque Páscoa tem a ver com sacrifício. Páscoa tem a ver com sangue. Páscoa tem a ver com libertação. Páscoa é um memorial. Jesus é a nossa Páscoa. E veja que este cordeiro que morreu, ele não permaneceu morto. Porque se ele tivesse permanecido morto, ora, logo vã seria a nossa pregação, logo vã seria a nossa fé, mas nós temos dentro da palavra de Deus comprovações robustas de que ele ressuscitou. Ele foi visto por Cefas, depois foi visto ressuscitado pelos seus apóstolos, depois foi visto por quase 500 irmãos, depois foi visto novamente por Tiago, depois foi visto novamente com os seus discípulos. Veja, existem provas robustas dentro da palavra que este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, no sentido geral desta representação de Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi imolado, o Cordeiro de Deus foi imolado e traz esta representatividade para a minha vida e para a sua vida. Nele nós temos vida abundante e vida plena. O contexto de Páscoa cristão é diferente do contexto de Páscoa mundano. Então nós temos que ter esta mentalidade e falar a respeito da Páscoa, ensinar a respeito da Páscoa, esclarecer a igreja de Deus a respeito da Páscoa, os nossos filhos que estão sendo instruídos, que eles sejam instruídos de forma correta, de forma coerente a respeito de um assunto tão maravilhoso quanto este, e que você possa também ter tido esclarecimento nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, acendendo este conteúdo, e que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa guardar a sua casa, que você possa celebrar esta Páscoa no sentido mais pleno da palavra, celebrar Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Fiquem bem, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.